Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério. Hoje eu quero falar com você sobre este tema. O que é imoralidade sexual? O que isso quer dizer? Nesses últimos dias que nós temos vivido, qual a importância de saber a respeito deste tema? Se você quer aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada, convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal. Sou o pastor Rogério, sim, trago para você palavras poderosas para levar você a uma meditação profunda das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda a prática fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus e ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento com amor e respeito. Tudo o que se desvia do padrão nós chamamos de imoralidade sexual. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer assim: por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma mulher, a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o padrão estabelecido pelo Senhor. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito entre o ambiente seguro, compromisso e amor. Existem muitas formas de imoralidade sexual. Sendo uma prática fora do padrão, nós temos que assim estar analisando, O padrão foi estabelecido por Deus, E agora, tudo aquilo que foge o padrão é imoralidade, é pecado. Eu vou trazer aqui para você algumas formas, para que você possa estar identificando o que é na prática isso. Por exemplo, Levítico capítulo 18, versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Ou seja, aqui está falando a respeito do adultério. Então, adultério é uma imoralidade sexual, aonde o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus não pode estar praticando este tipo de ato. O livro de Romanos, capítulo 2, versículo 22, diz assim, você diz que não se deve adulterar. Adultera, você detesta os ídolos e rouba os templos, ou seja, aqui está dizendo, aqui está falando a respeito jamais voltado à liderança, uma palavra já voltada à liderança, ou seja, aquele que ensina e diz, olha, você não pode, mas faz, como que isso funciona? Se eu digo que não posso, eu não posso estar praticando, ou seja, só cabe aos outros, a mim não. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz assim, olha, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, a pessoa que está fazendo este tipo de comportamento é uma pessoa que não tem juízo, está destruindo a si mesmo, segundo a palavra de Deus. Então, a relação sexual fora do casamento, seja com alguém casado ou não, você está cometendo pecado, e o pecado destrói o homem. A outra forma de moralidade sexual é a fornicação. A fornicação é a relação sexual antes do casamento, exatamente, antes do casamento. Êxodo capítulo 22, versículo 16, diz assim, olha, se um homem seduzir uma virgem e ainda não tenha compromisso de casar-se e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, a fornicação é pecado, tá? É pecado. Prostituição. A prostituição, por mais que hoje é instituída como um trabalho para muitas pessoas, é pecado, né? Faz parte da imoralidade e nós temos que ter isso como pecado. Não tem como ver isso como outra coisa. A relação em troca de um benefício pessoal ou valor financeiro chama-se prostituição. Levíticos capítulo 19, versículo 29 diz assim, olha, ninguém desonre sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 diz, olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Ou seja, você, como templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, não pode, né, ter o seu corpo como um templo de prostituição, aonde você prostitui em benefício próprio ou em benefício de algo financeiro, mas você tem que se manter como a noiva de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 4, olha, o casamento deve ser honrado por todos, ou seja, pelo homem e pela mulher. O leito conjugal é conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso significa que o escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles que estão vivendo uma prática de imoralidade e de adultérios, esses serão julgados, porque o leito deve ser honrado tanto pelo homem quanto pela mulher. Outro exemplo aqui de imoralidade, e não tem como negociar, tá, irmãos? A imoralidade sexual não é negociável, é pecado, né? Não tem meio termo, não tem como dar um jeitinho, é pecado. E esse aqui, o estupro, além de ser pecado, essa imoralidade é também contra a lei, né? É um crime. Então, a relação sexual sem consentimento da outra pessoa, isso é um crime, é pecado aos olhos de Deus, está errado. Não tem como passar a mão na cabeça, dar um jeitinho. Deuteronômio capítulo 22, versículo 25 e 29, diz assim, olha, se contudo o homem encontrar no campo, uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente um homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com a moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos. Então, aqui está, né? Naquela época, segundo a lei, aquele que tal ato cometesse era levado à morte. Olha só, hein? O preço que era, né? Esse outro ponto aqui que eu vou estar trazendo para você, que é também uma imoralidade, que faz parte e é pecado. Entenda, nós não estamos julgando a pessoa, mas sim o ato. O ato é pecado. A Bíblia aponta isso como pecado e não tem como fugir disso. A homossexualidade, relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, a Bíblia aponta isso como pecado, e segundo a Bíblia isso está errado. Levíticos capítulo 18, versículo 22, não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é repugnante diante dos olhos de Deus. Olha só, hein?
Romanos, capítulo 1, versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram a relação sexual natural com as mulheres e inflamaram-se de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativoso, ou seja, não pode, tá? Isso é pecado aos olhos de Deus. Outro tipo de imoralidade sexual é o incesto. O incesto é quando pessoas, familiares próximos, e quando a Bíblia aponta como familiares próximos nesse caso são irmãos, primos do primeiro grau, segundo grau, essas relações é tida segundo a Bíblia como incesto. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Levíticos capítulo 18, versículo 6 ao 17. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu estarei lendo alguns. Você pode anotar aí e fazer essa leitura depois. Olha só o que a Bíblia diz. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai envolvendo sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso é desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou de sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho. E assim vai. Olha só, irmãos, tudo que nós precisamos e temos visto para esses últimos dias, a Bíblia aponta e ensina de que forma nós temos que nos portar. Porém, as pessoas não querem mais dar crédito à Bíblia, não querem ouvir aquilo que a Bíblia tem a dizer. E aí, o que acontece com isso? Acontece que o pecado está aí, batendo na porta. O pecado está aí a todo instante, vindo e sendo lançado aos nossos olhos. Levíticos capítulo 20, versículo 19 diz: olha, não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, ou seja, com tia, o sobrinho não pode se envolver com a tia, com o tio, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Irmãos, tudo que hoje a gente tem visto aí acontecer. E aí, irmãos, nós precisamos ter a nossa vida regrada, seguindo a palavra de Deus. Outro tipo de imoralidade, que essa não precisaria nem a gente falar, irmãos, não precisaria nem falar, mas é ter relação com animais. Isso é errado segundo a Bíblia, Deus não fez o homem para isso. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Êxodo capítulo 22, versículo 19 diz: olha, todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Era assim no Antigo Testamento, era executado quem tinha relação com animais. Levíticos capítulo 18, versículo 23: não tenha relações sexuais com animais, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante do animal para juntar-se com ele. É depravação. Deus não aceita esse tipo de coisa, Deus não aceita isso, tanto para o homem quanto para a mulher. Então nós temos que tomar cuidado com isso, Satanás, ele tem usado as suas ferramentas todos os dias, e esse é um tipo de escravizar as pessoas, para conduzi-las a uma vida de imoralidade, perdendo a sua salvação, perdendo a direção em Cristo.
e traz consequências terríveis. Uma das consequências que a imoralidade sexual traz é transtornos emocionais. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de transtornos emocionais? Nós estamos em uma época em que as pessoas hoje, elas mentalmente estão muito abaladas em todas as áreas, pessoas doentes, né? Pessoas doentes emocionalmente. Por quê? Por causa destas imoralidades. Isso não é brincadeira. Doenças sexualmente transmissíveis, quantas doenças transmissíveis nós temos por conta disso? Pessoas que tiveram relação com animais, pessoas que fazem coisas indevidas que não eram para ser feitas, e isso, né, vem doenças, né, que têm sido transmitidas para os seres humanos, para as pessoas, perda de confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimento de culpa e de abandono, e o mais importante de tudo, que é perda da comunhão com Deus. Isso faz perder a comunhão com Deus. Quando você vive uma vida desta forma, você perde a tua comunhão com Deus. Você não consegue ter uma vida regrada na presença do Senhor. Agora, você pode dizer assim: pastor, eu até esse momento vivi debaixo disso tudo aí que o Senhor falou, mas eu entendi a palavra entrou no meu coração e eu quero mudança, eu quero transformação, eu não quero mais viver desta forma que eu estava vivendo. Eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso ter uma vida debaixo daquilo que Deus quer para mim. O que eu devo fazer? Deus perdoa essa minha imoralidade? O Senhor me perdoa? Eu ainda tenho jeito? Sim, Deus perdoa todas as pessoas que cometem imoralidade sexual, desde o momento que ela se arrependa. O arrependimento é importante, pois quando se arrepende e decide seguir a Jesus de todo o coração, o Senhor perdoa, não importa qual seja o pecado que você tenha cometido. Deus está prontamente a te perdoar, mas tem que ser de coração. 1 João capítulo 1 versículo 9 vai dizer assim: olha, se confessarmos os nossos pecados a Ele, é fiel, o Senhor é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que uma pessoa já tenha cometido pecados, se ela, dentro dessa imoralidade que ela está vivendo, se arrepender e deixar isso tudo, aceitar a Jesus de coração, Deus, Ele perdoa. O Senhor está pronto a perdoar. Agora, é necessário que você se arrependa. Isso não significa que se você, eu aceitei Jesus, eu me arrependi, mas eu vou continuar praticando. Não, você tem que deixar, tem que se arrepender. O arrependimento é reconhecer que o que você está fazendo é pecado e você precisa mudar de vida. E para que você venha mudar de vida, você precisa da ajuda de Deus. E Deus está prontamente a te ajudar a mudar de vida. A mudança de comportamento é muito importante. Eu sei que não é fácil, é difícil, leva algum tempo, mas o Espírito Santo, ele está prontamente a segurar nas tuas mãos e caminhar com você para te ajudar a vencer esta situação. O Senhor está prontamente a te ajudar a vencer esta vida que você está vivendo. E você só vence se você tiver a ajuda do Espírito Santo. Você só consegue alcançar se você tiver com a ajuda do Espírito Santo. Agora, como evitar esta situação? Eu aceitei Jesus, como que eu faço para permanecer firme? A primeira coisa, você deve evitar é fugindo da situação. A tentação, a imoralidade, ela pode vir forte e ela é perigosa. Então a melhor situação é você correr, é você fugir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim, olha,
Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então você deve fugir desta situação. Você sabe qual é o caminho, você sabe quais são os caminhos que te levam à imoralidade. E se você já conhece esses caminhos, você deve fugir deles. Não continuar seguindo o mesmo caminho. Você não é forte. Você não vai conseguir vencer. Então fuja desse caminho. E a segunda coisa, resista. Quando você resiste o diabo, ele foge. Deus promete ajudar. Agora nós precisamos decidir. Eu preciso resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim, olha, submetam-se a Deus. Ou seja, entregue a tua vida a Deus. Coloque-se diante de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é necessário resistir. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é a imoralidade. O padrão do mundo é uma vida de pecado. O padrão do mundo é uma vida longe de Deus. O padrão do mundo é uma vida sem a presença de Deus. Mas aí Paulo diz, olha, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Então, resista. É importante resistir. E a terceira coisa é buscando a Deus. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar por libertação. João capítulo 8, versículo 31, versículo 32 diz, olha, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta, irmãos? Liberta é conhecer a Deus. E como que eu faço para conhecer a Deus hoje? Tem dois meios a qual nós precisamos estar seguindo para conhecer a Deus. O primeiro é ler a Bíblia. Não tem como conhecer a Deus e falar que conhece a Deus se você não lê Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E o segundo meio é ter uma vida de oração. Então, você precisa ler a Bíblia e você precisa orar. Esses dois caminhos são os caminhos que levam à libertação. A quarta coisa que você precisa é viver no Espírito. E o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é não satisfazer o desejo da carne. A carne, ela deseja te afastar do Espírito, mas você precisa não satisfazer esta vontade. Aí diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. E o último, eu quero deixar aqui para você, é procurando ajuda. Você não vai conseguir sozinho, você precisa de ajuda, você precisa procurar uma pessoa sábia, um conselheiro, né? No caso, se você for uma mulher, procure o teu esposo, uma pessoa sábia. Se você for um homem, procure a sua esposa, uma pessoa sábia, uma pessoa que você possa conversar sobre a situação, sobre isso que você está vivendo. E uma pessoa que vai saber te dar um conselho com base naquilo que a palavra de Deus, ela vai te orientar para que você possa restabelecer a sua vida, para que você possa restabelecer o seu casamento, para que você venha se sentir satisfeito, realizado. Colossenses capítulo 3, versículo 16, para a gente finalizar, diz assim, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
Espero ter te ajudado através desta palavra para que você venha saber o que é imoralidade sexual. Se você gostou desse estudo, convido você, meu irmão, não perca mais tempo, inscreva-se logo aqui no canal. É importante você estar inscrito. Você vai receber palavras igual a essa que podem edificar a tua vida e ajudar você a edificar outras vidas. Então, que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.